Olá, crocheteira maravilhosa! Se você veio do Instagram, você sabe. Esse vídeo aqui é muito especial. Eu prometi que só liberaria essa bag gringa quando a gente batesse 15 mil inscritos. E vocês foram lá e fizeram acontecer. Então, como promessa é dívida, hoje eu tô aqui pra te ensinar essa bolsa linda, estilosa e com aquele acabamento que parece de loja internacional. Então já pega a tua agulha, separa o fio e vem com... Para o tutorial de hoje, nós vamos precisar de fio de malha. Eu estou usando aqui esse fio Nubble da Fisher. Ele possui 140 metros e 35 milímetros de espessura. Para esse fio, eu vou utilizar a agulha número 7 da Prim, mas vocês podem usar a que vocês preferirem, de acordo com o fio que vocês escolheram para trabalhar essa bolsa. Também vamos precisar de tesoura, cola para nos ajudar nos arremates, argolas para fixação da alça. Vamos iniciar o tutorial. Vou utilizar 1 metro fecho, estou utilizando aqui esse fecho tic-tac. Uma agulha de tapeçaria também para nos ajudar nos arremates. A etiquetinha que vocês utilizam aí para personalizar as peças de vocês. E também vou utilizar uma fita métrica para ir medindo aqui com vocês o tamanho do projeto. E eu gosto de puxar o fio aqui de dentro, eu acho que fica mais fácil, tá? E aqui já vai a primeira dica que eu gosto de passar para vocês. O fio tem a proposta roloteiro, mas na maioria das vezes ele vem assim, meio achatadinho, tá vendo aqui? Então a gente só faz, ó, puxar para esticar o fio e a rebarba, né, que é o cortezinho do fio, ficar para dentro. Isso faz com que nossas peças ela tenham um acabamento mais prime. Então, ó, estiquei bem o fio. Vamos fazer aqui uma laçada inicial. Estico o fio, venho aqui, ó, com a água por baixo do fio, ó, seguro aqui as duas alças, dou um giro e pego aqui, ó, essa laçada que tá vindo do novelo. Tem uma laçadinha na minha agulha e essa outra eu vou passar por dentro dessa. Essa que a gente acabou de laçar, eu vou passar por dentro da que está na agulha. Passo por dentro e fiz aqui o nozinho inicial. Agora eu vou puxar para deixar ele bem apertadinho. E a partir daqui nós vamos tecer 15 correntinhas. Então, eu gosto de fazer essas correntinhas iniciais bem mais soltinhas, porque nós vamos colocar pontos baixos dentro delas e para não ficar repuxando o trabalho, então eu faço ela bem soltinha. Então, vamos começar, passo a agulha por baixo do fio, laço e trago por dentro da laçada que está na minha agulha. Fiz a primeira correntinha, mais uma vez, ó, passo a agulha por baixo do fio que está vindo do novelo, pego essa laçada e passo por dentro da laçada que está na minha agulha. E aí eu vou tecendo até completarmos 15 correntinhas. E aí, como eu disse a vocês, vou fazendo elas bem soltinhas, tá? Quem tiver o ponto mais apertadinho, geralmente as iniciantes têm um ponto mais apertado. Então, quem tiver o ponto apertadinho, faz um pouquinho mais solto, tá? Ou então pega uma agulha de numeração maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, tá? Temos aqui 15 correntinhas. Vou medir aqui com vocês quanto que ficou as 15 correntinhas para quem estiver trabalhando com um fio de espessura diferente. Então, aqui, ó, minhas correntinhas ficaram um total de 13 centímetros e meio. Aí eu gosto de dar uma esticadinha para acomodar os pontos. E nós vamos começar a trabalhar, ó, vamos virar essa trancinha e vamos começar a trabalhar nesses gominhos aqui de trás, certo? Então, tem aqui a primeira trancinha, eu não trabalho nela porque ela é o pontinho de virada, então eu não vou trabalhar com ela. Vou virar, ó, tem o gominho da primeira, nós temos aqui o gominho da primeira trancinha e temos aqui o segundo gominho, então vamos trabalhar neles, tá vendo essas alcinhas que estão aqui atrás? Nós vamos trabalhar nelas. Então, eu venho aqui, ó, pulo a primeira, venho na segunda, insiro a minha agulha, laço o fio lá atrás, trago aqui pra frente, ó, dou a altura do ponto baixo, laço novamente e fecho. Aqui nós temos um ponto baixo, tá? Então, eu vou dar continuidade até o final com vocês, fazendo pontinhos baixos. Então, a gente vem aqui no próximo gominho, ó. A trancinha tá aqui na frente, a gente vai trabalhar aqui atrás. Então, em cada gominho desse, eu coloco um ponto baixo. Pego minha agulha, insiro novamente no próximo gominho, laço, trago aqui pra frente, dou altura e fecho o meu segundo ponto baixo. Ok? Outra dica aqui para vocês. Se nós posicionarmos o fio com o corte virado para cima, no nosso indicador, ó, vamos inserir a agulha no próximo gominho, laço o fio aqui, ó, com o fio com o corte virado para cima, laço, trago ele aqui para frente e aí o corte fica para baixo. Então, o corte do fio fica escondido, não fica aqui aparente. Para alguns modelos, eu gosto de fazer esse acabamento. Acho que fica mais bonito, tá? Fica mais limpo o trabalho.
E para outros modelos não acho necessário. Esse aqui é um deles. Eu acho que fica muito mais bonito se nós fizermos dessa forma, certo? Outras pessoas acham desnecessário. Fica a critério, se você preferir, pode trabalhar assim ou não se preocupar com isso, tá certo? Vamos seguindo, você faz aí como preferir. Então, vamos lá. Ó, venho no próximo, insiro a minha agulha, laço o fio, trago para frente, dou altura, laço e fecho meu pontinho baixo. Vou dar continuidade aqui, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Fizemos aqui 13 pontinhos baixos e vamos fazer o último. Então, vem aqui, ó, no último gominho, insiro a minha agulha e vou fazer nosso 14º pontinho. Agora, nós vamos fazer carreiras de vai e vem, tá? Então, vamos trabalhar pontos baixos em carreiras de vai e vem. Então, aqui eu vou subir uma correntinha, laço o meu fio, trago aqui, ó, essa laçada por dentro daqui está na agulha, subi uma correntinha. Vou virar o meu trabalho da direita para a esquerda e vou continuar fazendo pontos baixos aqui. Então, em cada buraquinho desse, espacinho de um ponto para o outro, nós vamos inserir a nossa agulha e vamos trabalhar pontos baixos, tá certo? Aqui nós temos, ó, as trancinhas aqui em cima, embaixo das duas alcinhas, ó, aqui tem um ponto, aqui tem outro, então é onde a gente vai inserir a nossa agulha. Então, ó, pego minha agulha, venho aqui nesse espacinho de ponto abaixo da correntinha e insiro a minha agulha no primeiro buraquinho dessa carreira, tá vendo aqui? Ó, nesse primeiro buraquinho eu vou inserir a minha agulha, laço o fio lá atrás, trago para frente, dou altura, laço e fecho o nosso primeiro ponto baixo dessa carreira. Uma dica também muito importante aqui, para que a gente fique com essa base bem firme, é essa laçada ela não pode ficar muito solta, tá? Então, essa laçada que está na agulha, ela tem que ficar justa na agulha. Então, eu insiro minha agulha no próximo buraquinho, laço o fio lá atrás, trago aqui para frente, dou altura. Já essa laçada da altura, ela tem que ter a altura de um ponto baixo, assim, a agulha tem que ficar retinha, tá? Então, deixei minha agulha bem reta, aí eu posso laçar novamente e fechar. Aí lembra que essa laçada que está na agulha, ela precisa ficar bem justinha na agulha. Que é isso, esse é o pulo do gato, para a gente ter uma bolsa mais firme, certo? Essas laçadas entre um ponto e outro é que vai deixar a bolsa mais firme. Então, eu tenho aqui essa laçada que está na agulha, eu deixo ela bem justinha na agulha, venho no buraquinho seguinte, insiro a minha agulha, laço o fio lá atrás, trago para frente. Se você quiser, você pode até segurar aqui essa laçada para ela não soltar muito. Então, dou altura. Essa altura de um ponto baixo, deixo minha agulha reta, laço e trago por dentro das duas laçadas, certo? Vou repetir novamente para vocês não esquecerem. Essa laçada que está na agulha precisa estar bem justinha, tá bom? Então, venho no próximo buraco. Aí vocês perguntam, Gabi, por que tua bolsa fica tão durinha? Muitas bolsas, só se a cliente pedir, eu faço forro. Outras, não. Então, assim, uma bolsa dessa, por exemplo, que ela tem os pontos bem fechadinhos, ela não tem necessidade de ter forro, a menos que o cliente peça que tenha forro. Porque os pontos, eles ficam muito bem executados e muito fechadinhos. Então, eu venho aqui, ó, no próximo buraquinho entre um ponto e outro, insiro a minha agulha, lembrando de deixar essa laçada bem apertadinha, insiro a minha agulha, laço o fio lá atrás, trago aqui para frente, dou a altura do ponto, certo? E essa laçadinha aqui bem justinha. Então, como eu falei para vocês, pode até segurar para a laçada não ceder, tá? Laço o fio novamente e passo o fio por dentro dessas duas laçadas, fazendo mais um ponto baixo. Então, ó, vou dar continuidade, não esqueçam dessas dicas, que a bolsa de vocês vai ficar lindíssima, tá? E com uma estrutura maravilhosa. O que acontece quando a gente quando a gente puxa bem essa laçada daqui, a gente deixa os pontos mais bem executados e evita de ter buraquinhos na peça. Então, assim, quando a gente tem uma peça muito cheia de buraquinhos, geralmente essa laçada aqui ficou bem solta. Vamos lá. Venho no próximo, insiro a agulha, trago para frente, dou altura e fecho. E outro motivo também é deixar essa laçada, que a gente sobe da altura, muito apertadinha. E isso vai fazer com que ela fique muito justa e faça buraquinhos na peça.
tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa laçada, eu venho no próximo buraquinho, insiro minha agulha, trago para frente. Se eu der pouca altura e fizer isso, ó, olha como vai ficar um buraco na nossa peça. Então, não é isso que a gente quer. Não. Unindo essas duas dicas, vocês vão ter um excelente trabalho. Ó, fez até um buraquinho aqui, ó. Então, eu vou inserir a minha agulha, vou laçar lá atrás, trazer para frente, vou dar altura nessa laçada, fecho o ponto. Olha como fica diferente, certo? Então, vamos para a próxima, lembrando de deixar essa laçada bem apertadinha. Venho aqui na próxima, laço, trago para frente, dou altura, laço e fecho o meu ponto. Vou dar continuidade nessa carreira e volto com vocês no final. Chegamos aqui no último pontinho dessa carreira e se vocês quiserem, vocês podem até contar, para não confundir aí, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos, se você for iniciante, eu aconselho contar, tá bom? Para não confundir e ficar com a base torta. Vamos aqui no último pontinho fazer o nosso 14º ponto, ó. Nós temos aqui essa trancinha aqui em cima, a última e o último buraquinho da carreira. Ele fica menorzinho, tá? Mas dá para vocês identificarem aí. Então, lembra de ajustar. Insiro a minha agulha, laço, trago para frente, dou altura bem generosa, laço e fecho o meu último ponto dessa carreira. Gente, uma coisa que acontece também, essa aula vai ser cheia de dicas, tá? Uma coisa que acontece também é o seguinte, muita gente reclama que sua base fica tortinha, vai curvando, certo? Então, vai sempre ajustando. Ao final de cada carreira, ajusta, tá? Eu costumo dizer, as mãos são nossas maiores aliadas. Então, vamos ajustando. Posiciona a base na mesa, certo? Ajeita bem direitinho, porque aí, no final do trabalho, quando a gente terminar de trabalhar aqui as carreiras, nós vamos ter um trabalho bem diferente do que se nós não tivéssemos tido esses cuidados, tá certo? Então, ó, percebam que a base, ela tá bem retinha, certo? Porque eu sempre tenho esse cuidado de ir alinhando tudo a cada carreira. Vou aqui, ó, subir a minha correntinha final, né? Fiz o ponto, o último pontinho, agora subo uma correntinha para virar o nosso trabalho. Então, eu viro, ó, da direita para a esquerda e vamos trabalhar da mesma forma. Vamos trabalhar carreiras de pontos baixos, tá? E esse é só trabalho de repetição, tá, gente? Daqui por diante, vai ser só repetição, é a mesma coisa. Chega no final da carreira, sobe uma correntinha, vira o trabalho e começa a trabalhar novamente. Vocês seguindo essas dicas que eu tô dando aqui, não tem erro, tá? Então, eu venho aqui, ó, no próximo buraquinho, tá? Um espacinho de um ponto para o outro, esse primeiro buraquinho aqui, insiro minha agulha, laço, fio, trago para frente, dou altura e fecho o primeiro pontinho dessa carreira. Venho no próximo, insiro a minha agulha, laço lá atrás, trago para frente, dou altura, laço e fecho. No próximo ponto, eu vou inserir a minha agulha, vou laçar o fio, trago para frente, dou altura, laço e fecho o terceiro pontinho dessa carreira. Vou trabalhar todos os pontos baixos e volto com vocês lá no final. Chegamos aqui ao final da carreira, vamos fazer o último pontinho. Aí, fiz o último ponto, subo uma correntinha e viro o meu trabalho da direita para a esquerda. Vamos trabalhando aqui carreiras de pontos baixos, vai e vem. Eu subi minhas carreiras aqui, vocês vão subir a de vocês. E no total, nós vamos fazer 27 carreiras, ok? Chegamos aqui ao final das carreiras, fiz no total 27 carreiras, tá? Olha que base linda, bem retinha, bem perfeita, bem estruturada. E aí nós vamos começar agora a carreira mais fofa dessa bolsa, que é a carreira de pontos puffs. Então tá aqui, ó, cada bloquinho desse são 2 carreiras, tá? Então nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, que é essa última carreirinha aqui, tá? Então, finalizamos aqui e nós vamos subir uma correntinha, tá? Vou subir aqui uma correntinha, viro o meu trabalho, vou medir com vocês, como vocês
se vocês estiverem trabalhando com um fio mais espesso ou mais fino, vocês saberem quais são as dimensões dessa base. Ela ficou com, até agora, né, sem a carreira de pontos puffs, ela tá medindo 32 centímetros de altura por 16 centímetros. Para iniciarmos essa carreira de pontos puffs, nós vamos começar aqui, ó. Não vamos trabalhar nesse primeiro pontinho, tá? Ó, esse primeiro buraquinho aqui eu vou pular e vou trabalhar no segundo, tá? Então, nesse espacinho de ponto aqui, pulei o primeiro, venho no segundo e vamos trabalhar um ponto baixo. Então, introduzi a agulha, trouxe o fio aqui pra frente, dei a altura e fechei aqui o primeiro ponto baixo dessa carreira. Agora, para começarmos os pontos puffs, nós vamos trabalhar aqui nessa alcinha de trás, tá? Então, aqui é a alcinha que nós subimos a correntinha, certo? Tá vendo aqui? E nós vamos trabalhar aqui nessa alcinha de trás. Então, eu vou dar 3 laçadas e vou vir nessa alcinha aqui de trás, tá? Do último pontinho baixo. Então, ó, laço o fio. Ó, com o corte do fio aqui pra cima, eu laço ele, certo? Passo por cima da minha agulha, ó. E venho introduzir a agulha nessa alcinha aqui de trás. Introduzo, laço o fio novamente, lembrando de colocar o corte do fio para cima e trago ele aqui pra frente, ó, e dou uma laçada bem larga, tá? Puxo bem pra formar a estética do nosso ponto puff. Detalhe aqui, quando a gente trabalhou essas carreiras de pontos baixos, nós fizemos pontos mais apertadinhos, que eu mostrei pra vocês como deixar ela mais estruturada, mais durinha, né? E agora nós vamos fazer laçadas mais soltas, tá? Então, quanto mais a gente soltar, o nosso ponto vai ficar mais bonito, tá? Então, ó, fiz aqui uma laçada bem larguinha. Mais uma vez, eu vou passar o fio por cima da agulha, arrumo o fio e volto lá naquela mesma alcinha que eu mostrei a vocês, lá de trás. Laço o fio aqui atrás, ó, vou trazer ele aqui pra frente. Arrumo o fio, certo? Esse ponto, ele é tranquilo de fazer, porém, tem que ter cuidado em executar, para que ele fique sempre com o corte do fio para baixo e a gente consiga essa estética mais bonita, mais limpa, sabe? Então, é como eu falei pra vocês, esses cuidados, esses detalhes, faz toda a diferença no final da peça. Então, eu venho uma última laçada desse ponto, passo o fio por cima da agulha, certo? Venho aqui atrás, ó, nessa laçadinha de trás, na mesma que a gente tá trabalhando. Laço o fio novamente, trago aqui pra frente, dou altura, certo? Aí, dou uma arrumadinha no fio novamente. Se o fio, ele veio tortinho, aí a gente arruma pra que ele fique bem bonito, pra esse ponto fechar bem bonito. Tá? Agora, nós vamos laçar novamente e vamos tirar todas as laçadas, exceto essa pequenininha aqui, essa última, tá bom? Então, tiro todas as laçadas, menos essa. Então, eu laço o fio novamente, passo essa laçada por todas as outras e deixo essa aqui ainda na agulha. Então, vamos lá, ó, lacei o fio, passo aqui, ó, eu gosto de balançar assim a agulha, ele vem mais fácil, tá? Então, vou balançando a minha agulha. Chegou aqui na última laçada que tá na minha agulha, vou ficar com 2 laçadas, certo? Pego, laço novamente e fecho o meu ponto passando por dentro das 2 laçadas que estavam na agulha. Fechei aqui meu ponto, olha como ele ficou bonito. Se não tiver ficado, a gente vai arrumando, tá? Pra que no final nosso trabalho fique perfeito. Agora, o próximo espacinho de ponto, que é esse aqui, eu não vou trabalhar, eu vou pular. Então, eu venho no seguinte e faço um ponto baixo, tá? Então, pulei aqui um espacinho de ponto, venho no seguinte e faço um ponto baixo. Laço, dou a altura do ponto, laço novamente e fecho o ponto baixo, certo? Vamos seguir para o nosso próximo ponto puff. E aqui, ó, nós trabalhamos esse foi o que a gente pulou, nesse espacinho de ponto aqui, ó, peraí. Esse aqui foi o que a gente pulou. E nós temos aqui aquele primeiro ponto baixo que a gente fez. O mesmo espacinho do buraquinho do ponto baixo que a gente fez. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Aqui onde tá o pontinho baixo. O primeiro que nós fizemos. Então, eu vou vir Então, eu vou voltar nesse buraquinho aqui. No mesmo que a gente fez o primeiro ponto baixo.
Então, ó, laço o fio, volto aqui atrás, ó, no mesmo buraquinho do ponto baixo anterior, laço o fio aqui atrás, trago pra frente, dou a altura do ponto, ó, uma laçada bem larguinha, certo? E mais uma vez, passo o fio por cima da agulha, volto aqui no buraquinho, no mesmo buraquinho, laço o fio novamente, lembrando de colocar o corte do fio para cima, laço, trago pra frente, dou a altura do ponto, aí eu vou dar uma arrumadinha, que ele voltou com o corte pra baixo. Laço novamente, pela terceira vez, a última laçada desse ponto. Volto no mesmo buraquinho, ó. Volto no mesmo buraquinho, laço o fio lá atrás, trago aqui pra frente, dou a altura e vou arrumar todas essas laçadas, tá? É natural que ela bagunce um pouquinho, tá bom? Então, arrumei as 3 laçadas do ponto puff. Vou agora laçar novamente e passar essa laçada por todas as alças, menos essa daqui, tá certo? Então, mais uma vez, ó, lacei, ó, passei o fio por cima da agulha, dou uma balançadinha na minha agulha até chegar aqui na última laçada. Fiquei com 2 laçadas na agulha, laço o fio novamente, passo por dentro dessas 2 laçadas, finalizamos aqui nosso segundo ponto puff dessa carreira. Lembra de dar uma esticadinha no fio para ficar mais fácil de trabalhar e o fio ficar mais bonito. Vamos para o próximo ponto puff e aqui é a mesma coisa, tá? Esse buraquinho é do último ponto baixo que a gente fez, então a gente vai pular um ponto, tá? Vamos pular esse espacinho de ponto, vamos vir no próximo e vamos fazer um ponto baixo. Na altura do ponto, fecho mais um ponto baixo. Feito isso, eu vou voltar lá no buraquinho do último ponto baixo, certo? Então, aquele ponto baixo que a gente fez anteriormente, a gente vai voltar nele. Então, aquele que a gente pulou, ele vai continuar aqui e vamos voltar no ponto, nesse espacinho de ponto que tá aqui, o ponto baixo anterior. Então, venho com a minha agulha, ó, insiro ela aqui e vou fazer aqui as laçadas do ponto puff. Então, a primeira laçada, vamos para a segunda, passo o fio por cima, volto lá no mesmo buraquinho, laço novamente, venho aqui na frente, nossa segunda laçada do ponto puff. Mais uma vez, passo o fio por cima da agulha e venho aqui no mesmo buraquinho, laço novamente, trago pra frente e dou a altura, certo? Fiz aqui as 3 laçadas do ponto puff, laço mais uma vez o fio e trago ela por todas elas, menos essa daqui, menos a última. Então, ó, passei. Agora, eu vou laçar o fio e passar por dentro dessas 2 laçadas. Laço o fio, passo por dentro das 2 laçadas que estavam na agulha. Vou dar uma arrumadinha aqui no ponto, pra ele ficar bem bonito. Agora, nós vamos continuar o mesmo processo. Venho, ó, pulo o próximo pontinho, próximo espaço de ponto, venho no seguinte e faço um ponto baixo. Feito isso, vamos para o próximo ponto puff, o 4º ponto puff dessa carreira. E vamos fazer a mesma coisa. Passo o fio por cima da agulha. Venho aqui, ó, no buraquinho que a gente fez o último ponto baixo. Então, pulei um que tá vazio, fiz o ponto baixo seguinte. Volto no ponto baixo, o último que a gente fez, que ele fica aqui embaixo do ponto puff. E vou fazer meu outro ponto puff aqui dentro, tá? Então, laço o fio lá atrás, trago pra frente, dou altura. Primeira laçada do ponto puff. Laço novamente, volto no mesmo buraquinho. Laço o fio, trago pra frente, dou outra laçada longa e bem generosa, né? Bem espaçada mesmo. Pra deixar nosso ponto puff bem fofinho.
Então, laço mais uma vez o fio pela terceira vez, essa laçada mais longa. Introduzo no mesmo buraquinho, mesmo espaço de ponto, laço o fio, trago aqui pra frente e fiz aqui a minha terceira laçada longa do ponto puff, certo? Então, agora eu vou laçar mais uma vez e vou trazer essa laçada por dentro de todas as outras, deixando a última. Ó. Passei por todas as laçadas, laço mais uma vez e fecho o meu ponto, passando essa laçada por dentro das outras duas. Ó. Finalizamos aqui nosso quarto ponto puff e agora eu vou seguir até a última fazendo esse mesmo processo, tá bom? Eu acho que deu pra explicar direitinho pra vocês esses 4 pontos. Quem tiver com dúvida ainda, volta pra assistir novamente e fazer junto comigo, tá bom? Vou acelerar aqui e volto com vocês aqui nesse último. Chegamos aqui, ó, no último ponto puff dessa carreira. Teremos um total de 7 pontos puffs. Então, o próximo nós vamos fazer da mesma forma, né? Pulando o próximo buraquinho de ponto. Então, a gente pula esse espacinho de ponto, venho aqui no próximo, que é o último espacinho de ponto dessa carreira, certo? E nós vamos aqui, ó, embaixo das trancinhas, essas duas alcinhas, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer o ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora a mesma coisa. Para fazer o ponto puff, nós vamos voltar aqui, ó, no último ponto baixo que a gente fez, tá? Então, vamos lá. Laço o fio, venho aqui, ó, no espacinho do último ponto baixo. Laço lá atrás, trago pra frente, dou altura, laço novamente. Introduzo. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente vinha fazendo, né? Arrumando bem os pontos. Com o corte pra cima. Volto no mesmo buraquinho pra gente fazer a terceira laçada longa desse ponto. Dou altura. Fiquei com as 3 laçadas longas aqui, laço novamente e passo por todas. Até chegar aqui na última. Fiquei com 2 laçadas na agulha, laço novamente e fecho o nosso último ponto puff dessa carreira. Olha como ficaram bonitos, bem executados, bem arrumadinho. Se por acaso algum ficou bagunçadinho, você vem e arruma, tá? Finalizado aqui o nosso último ponto puff dessa primeira carreira, nós vamos subir uma correntinha. E vamos virar nosso trabalho da direita para a esquerda. E agora, vamos iniciar a segunda carreira. Então, nós vamos pular o primeiro pontinho de base. Veja bem, aqui nós temos o primeiro buraquinho, que é o primeiro ponto. Eu vou vir no segundo, tá? Segundo pontinho de base, que é esse segundo buraquinho. Primeiro buraquinho, espacinho de ponto, e eu venho aqui no segundo. A gente também observa, essa aqui é a correntinha que a gente subiu. Aí, a primeira correntinha é essa daqui. E a gente vem na segunda, tá? Então, eu tenho aqui uma correntinha, outra. Eu vou entrar nessa segunda pra fazer meu ponto baixo. Visualizando dessa forma, fica no segundo buraquinho de ponto. Gente, desculpa aí os latidos dos cachorros da vizinhança, viu? Porque eles, quando eu começo a gravar, eles começam a latir. Então, é isso, ó. Primeiro buraquinho eu pulo, venho no segundo e faço um ponto baixo. Introduzo a agulha, laço o fio lá atrás, trago pra frente, dou altura e fecho aqui o meu ponto baixo. Agora, a gente vai fazer o primeiro ponto puff dessa carreira, a gente vai vir aqui nessa alcinha, tá? Então, nessa mesma alcinha aqui, da lateral, tá vendo aqui essa alcinha maior? Nós vamos trabalhar aqui o nosso ponto puff. Aqui nesse buraquinho, introduzo a agulha, laço o fio lá atrás, trago aqui pra frente, dou a altura do ponto, certo? Laço novamente o fio, volto aqui nessa laçada da lateral, vou fazer a segunda laçada, subo, né, dou altura e laço para fazer a terceira. Volto lá no buraquinho da lateral, introduzo a minha agulha,
Laço o fio aqui atrás, trago pra frente e dou altura novamente. Fiquei aqui com as 3 laçadas do ponto puff, laço o fio e vou trazer por dentro de todas as laçadas, deixando apenas uma. Ó. Apenas uma. Fiquei com 2 laçadas na agulha, laço novamente e fecho aqui o primeiro ponto puff da nossa segunda carreira. Feito isso, nós vamos continuar pulando um pontinho de base e introduzindo a agulha para fazer o ponto baixo no segundo ponto. Então, vê, vamos pular esse primeiro espacinho de ponto e vamos fazer o ponto baixo no espacinho seguinte. Então, vou introduzir a agulha, laçar o fio, trazer para frente da altura e fecho aqui o meu ponto baixo. E vamos trabalhar as laçadas do ponto puff no último ponto baixo que a gente fez aqui, ó. Então, pulando um pontinho de base, voltando, né? Pulando um pontinho de base, venho aqui no buraquinho do ponto baixo anterior. Então, eu laço o fio, venho aqui, ó, no buraquinho do ponto baixo. Laço novamente, trago pra frente e dou altura, certo? Passo a laçada por cima da agulha, passo o fio por cima da agulha, volto lá no mesmo buraquinho. Laço pela segunda vez, trago pra frente e dou altura. Laço pela terceira vez, introduzo lá no mesmo buraquinho. Laço o fio, trago pra frente, dou altura e vou introduzir no lugar errado. Então, vou soltar aqui. Introduzo novamente. Laço lá atrás, trago aqui pra frente, dou altura e vou arrumar essas laçadas. Ficou bem bonitinho. Agora, eu vou laçar pela última vez para fechar o nosso ponto. Então, vou passando, fico com 2 laçadas na agulha, laço mais uma vez e fecho esse segundo ponto da segunda carreira. Vamos dar continuidade, vou fazer mais algumas aqui com vocês. Fizemos aqui, vamos pular um ponto de base e vamos no próximo espacinho. Então, geralmente ela fica aqui, ó, no meio de um ponto puff e outro. Então, pulei um pontinho de base, venho no seguinte e faço o meu ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou voltar no ponto baixo anterior, que fica aqui escondidinho embaixo do ponto puff, e nesse buraquinho vou fazer as laçadas do ponto. Então, laço o fio lá atrás, trago aqui pra frente, dou altura. Mais uma vez, passo o fio por cima da agulha, volto no mesmo buraquinho. Vou fazer a segunda laçada do ponto. Mais uma vez, arrumo o fio com o corte pra cima, ó. E volto lá. Além de ser importante arrumar o fio com o corte pra cima, por conta dele voltar já arrumadinho, é importante também para que lá atrás ele fique arrumado. Isso é o que faz o nosso trabalho ter um diferencial, tá bom? Então, sempre arrumando para que tanto as laçadas da frente quanto atrás fiquem bem bonitas. Se você não acha que seja importante, faça da melhor forma para você, tá bom? Então, laço aqui a última vez, vou passar por dentro das 3 laçadas do ponto puff, fico com essas 2 laçadinhas na agulha e fecho o ponto, ok? Vou dar continuidade aqui até chegar no último, tá? Quando chegar aqui no último, eu volto com vocês. É a mesma coisa, tá, meninas? Pulo a primeira, venho na segunda e faço o ponto baixo aqui. Então, como eu falei pra vocês, vou dar continuidade aqui e volto já já com vocês ali no finalzinho dessa carreira. Bom, mulher, chegamos aqui, ó, ao último pontinho puff dessa carreira. Nós vamos continuar da mesma forma, pulando um pontinho de base e vindo no próximo. A diferença é que o próximo, essa última correntinha, ela fica mais escondidinha aqui, ó. Ó, bem aqui, tá certo?
Então, é só lembrar. Nós temos aqui o pontinho baixo que a gente trabalhou anteriormente. Essa correntinha seguinte a gente não trabalha, que é o ponto que a gente pula. E a última fica aqui bem pequenininha, tá? Mas é essa aqui, tá? Então, esse último buraquinho aqui. Então, eu tô mostrando a vocês no detalhe pra vocês verem que tem 2 últimos pontos, tá? Ele fica mais escondidinho, mas é nesse aqui que a gente vai trabalhar o ponto baixo, certo? Então, eu pego minha agulha, pulo esse ponto, venho no seguinte, introduzo a agulha. Visualizando aqui de cima fica melhor, né? Então, pulei um ponto, venho no seguinte, ó, a última trancinha, laço o fio e faço aqui meu ponto baixo, o último ponto baixo dessa carreira, certo? Ó, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos puffs, vamos para o último agora. Então, vamos voltar aqui, ó, no último ponto baixo que a gente fez, fica aqui embaixo do ponto puff. Vou introduzir a minha agulha e fazer as 3 laçadas do ponto puff aqui. Uma. Volto lá no mesmo buraquinho. Arrumo o fio com o corte virado pra cima. 2. 3, arrumo os fios, ó, 3 laçadas, laço, fiquei com 2 laçadas na agulha, laço novamente e fecho aqui o último ponto puff dessa segunda carreira. Olha como tá ficando bonito. Agora, a gente vai subir uma correntinha de virada. E vamos virar nosso trabalho da direita para a esquerda. Vamos dar sequência aqui com os pontos puffs, tá? Mais uma carreira de ponto puff e nós iremos iniciar a terceira carreira da mesma forma que fizemos a última, tá? Então, pulo um pontinho de base, que é esse primeiro buraquinho aqui, certo? Pulo o primeiro, venho no segundo e faço o meu ponto baixo. Pulei o primeiro, venho no segundo, faço o ponto baixo. Feito isso, nós vamos voltar aqui, ó, essa alcinha da ponta, essa alcinha mais larga aqui da ponta, vamos voltar aqui fazendo as laçadas do nosso ponto puff. Então, pego minha agulha, venho aqui nessa laçada da lateral, introduzo, laço, trago pra frente, dou altura. Mais uma vez, passo a laçada na minha agulha, venho na mesma laçadinha aqui da lateral, laço e vou fazer as 3 laçadas aqui. Mais uma vez. Dou uma arrumada nos fios. Fizemos aqui as 3 laçadas de ponto puff, vou laçar novamente, ó, e passar por dentro de todas as outras, deixando a última. Certo? Feito isso, nós vamos laçar novamente e tirar essas 2 laçadinhas, tá? Agora, nós iremos passar pro próximo pontinho, lembrando de pular o pontinho de base e vir no seguinte fazer o nosso ponto baixo. Então, pulo esse, venho no seguinte, faço o ponto baixo. Agora, é só trabalho de repetição, meninas. Fiz essas 2 carreiras com vocês, mostrei aqui o início, vou dar continuidade. Quando a gente fizer 6 carreirinhas de ponto puff, eu volto com vocês, tá certo? Se você não entendeu, você volta pra assistir todo o passo a passo, tá bom? Se entendeu, vamos continuar fazendo aqui uma sequência de 6 carreirinhas de ponto puff. E aí eu volto com vocês, vamos lá? Bom, maravilhosa, chegamos aqui ao final da nossa base. Nós vamos medir pra ver quanto ficou. Ó, ficamos de comprimento 44 centímetros por 16 centímetros. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixos, fazendo todo o contorno dessa peça. A partir daqui, nós não vamos mais subir correntinha
Eu venho aqui, ó, nessa alça do ponto puff aqui da lateral. Aqui nós vamos trabalhar 3 pontos baixos nela, tá bom? Então, eu não fiz correntinha nenhuma, já venho direto aqui nessa alcinha e vou trabalhar 3 pontos baixos. Introduzo minha agulha, laço o fio, trago pra frente, dou uma altura e fecho o ponto. É importante não fazer esse ponto muito apertado, pra que não fique nenhum buraquinho nessa peça, tá? Então, mais uma vez, introduzo o laço, trago pra frente, faço mais um ponto e mais uma vez, mais um ponto, completando 3 pontos baixos e fazendo aqui a quina da nossa bolsa. Agora, eu venho aqui, ó, nessa parte mais baixa, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nessa parte mais baixa, ó, a gente tem aqui essas duas alcinhas, certo? Então, eu vou colocar aqui um ponto baixo. Então, eu venho aqui. Como essa parte é mais baixa, a dica aqui é fazer um ponto mais alongado. Então, eu trago minha laçada, dou uma altura nela e fecho o ponto, certo? Para que eles fiquem alinhados, esse ponto vai ficar um pouco mais alto. Venho aqui nessa outra alcinha dos pontos puffs e vou colocar aqui 3 pontos baixos. Então, sempre será assim, até o final das carreiras de ponto puff, nós vamos colocar um ponto baixo nessa parte mais baixa e 3 pontos baixos nessas alças do ponto puff, certo? Então, eu venho aqui pro próximo e já vou fazer meus 3 pontos baixos aqui. 2 e 3. Fiz meus 3 pontos baixos, agora eu venho para essa parte mais baixa e vou fazer meu ponto baixo alongado, tá? Dou altura e fecho o ponto. Venho aqui mais uma vez na alça do ponto puff e vou colocar 3 pontos baixos. 2, 3. Volto aqui na parte mais baixa e vamos fazer aqui nosso ponto baixo. Alongado. E nessa alcinha aqui do ponto puff, mais 3 pontos baixos. 2 e 3. Chegamos aqui nessa parte dos pontos baixos e nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada carreirinha dessa de pontos baixos, tá? Então, vamos colocar nossos pontos nessa fileirinha aqui, desse nozinho do ponto, tá? Essas alcinhas aqui. Nós vamos colocar um ponto baixo, aí eu venho aqui, ó, nessa alcinha que fica mais baixa, e nós temos aqui duas alcinhas, uma na frente e a outra atrás, ó. E vamos colocar um ponto baixo aqui, tá? Então, quando eu vier pra cá, pra essa carreirinha que tem os nozinhos atrás, então, eu vou introduzir a minha agulha bem aqui, tá? Bem no centro do ponto, tá bom? Vamos lá ver isso na prática. Ó, venho aqui nessa carreirinha, introduzo a minha agulha bem aqui. Quero ressaltar aqui também esses pontos, é bom vocês deixarem ele um pouquinho mais solto, pra não prender muito e não fazer os temidos buraquinhos na peça. Então, eu venho aqui, ó, nessa outra que tem duas alcinhas, uma na frente e a outra atrás, laço, trago pra frente, dou altura e faço mais um ponto baixo aqui. E vamos seguir. No próximo, eu venho aqui, ó, entre um pontinho e outro, nesse espacinho de ponto, e faço aqui um ponto baixo. E vou seguir fazendo pontos baixos até o final dessa lateral. Quando chegar aqui na pontinha, eu volto com vocês.
Chegamos aqui no último pontinho, ó, eu fiz no próximo e vou colocar o último ponto da carreira, ó. Pego as duas alcinhas de cima, laço, trago pra frente do altura e fecho aqui o último ponto dessa carreira. Nós vamos virar pra começar a trabalhar aqui em cima. Nesse primeiro pontinho aqui, nós vamos colocar 3 pontinhos baixos aqui dentro pra fazer a curva da nossa peça, tá? Então, vamos lá. Ó, introduzo a agulha aqui. Essa sobrinha de fio, eu já conduzo ela aqui pra gente ir arrematando, tá? Então, ó, vou colocar um pontinho mais pra lateral. Aí, venho aqui, ó, o terceiro ponto, no mesmo buraquinho. Aí, já vou acompanhando a curvatura da peça. Ó, faço mais aqui no centro. E o próximo pontinho, no mesmo buraquinho, eu vou fazer mais um pra gente completar 3 pontos aqui nessa quina. Ó. 3 pontinhos aqui pra fazer a curva do nosso trabalho. E vamos continuar fazendo pontos baixos aqui, ó. Pra cada pontinho de base, um ponto baixo, certo? Então, eu venho aqui. Na próxima correntinha, ó, aqui embaixo, introduzo a agulha, já deixo o fiozinho aqui pra gente ir conduzindo e escondendo ele. Laço, trago pra frente, faço um ponto baixo e vou seguindo aqui, trabalhando pontos baixos até o final dessa carreira, tá? E aqui na pontinha eu volto com vocês pra gente fazer ali a curva. Chegamos aqui ao final e eu tenho aqui o último pontinho dessa carreira. Aqui, ó, a última trancinha. Nós vamos colocar aqui 3 pontinhos baixos, respeitando a curvatura da peça. Da mesma forma que fizemos desse aqui, vamos fazer aqui na ponta também. Então, vamos fazer um pontinho mais reto. Lembra que nessa quina a gente tem que alongar o ponto, tá? Pra não fazer buraquinhos na peça. Então, eu venho aqui, ó, já vou... Ó, tava assim reto, agora eu vou virando a peça pra gente acompanhar a curvatura dela, tá? Então, fiz mais um aqui mais pra lateral. E agora, vamos para o próximo pontinho aqui na outra lateral. Ó. Certo? Fiz aqui a curva. E agora, seguindo a mesma coisa que a gente fez aqui, nessa lateral aqui, nós vamos fazer nesta outra. Lembra que aqui a gente fez um ponto, nessa linha aqui, ó, a gente fez um ponto, e no seguinte a gente fez 3, né? Então, aqui a gente terminou os 3 pontinhos, fez os 3 pontos, e nessa mesma linha nós temos que ter um ponto também, ó, tá vendo aqui? Vamos colocar um pontinho aqui para não ficar faltando, né? E aí, a gente vai respeitar aqui, ó, colocar um ponto aqui também. Opa. Pra gente não ficar nem com excesso, nem com falta de ponto e as curvas ficarem iguais. Então, eu venho aqui no próximo. Nessa parte aqui que a gente tem essas alcinhas, esses gominhos, a gente vai pegar da mesma forma que pegamos do outro lado. Pega uma alcinha da frente e uma alcinha de trás. Faz um ponto baixo. Aí vem pro próximo. Aqui, nós temos uma alcinha apenas. Nós vamos pegar apenas uma alcinha, tá? Aí, sigo para o próximo, que é onde tem esses gominhos. Nós vamos pegar 2 alcinhas, a de frente e a de trás. Faço o meu ponto baixo. E aí, vamos seguir fazendo. Sempre nessa parte aqui mais baixa, a gente vai pegar uma alcinha apenas. Que é essa alcinha daqui, tá? Aí, a próxima, 2 alcinhas. E aí, nós vamos seguir fazendo esse mesmo processo por toda a extensão dessa lateral. Quando chegar aqui nos pontinhos puffs, eu volto com vocês.
Bom, mulher, chegamos aqui, ó, ao final da parte dos pontos baixos e chegamos na parte dos pontos puffs. Então, vai ser a mesma coisa, tá, gente? Terminei aqui o meu ponto baixo aqui nessa linha, onde tem esses gominhos, fiz o último ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar pontos baixos aqui nessa parte mais baixa. Lembra que nessa parte baixa, nós colocamos um ponto e nessa parte mais alta, nós colocamos 3. Vamos fazer da mesma forma que fizemos do lado de cá. Vale salientar que aqui, nessa parte mais baixa, é um pouquinho mais complicado, tá? Mas a gente tem uma alcinha aqui, ó. 2 alcinhas, tá? Então, a gente introduz a agulha aqui. É um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue. Faço aqui meu ponto mais alongado. Venho aqui nessa alça do ponto puff e vou fazer 3 pontos baixos aqui. 1. 2. E 3. Agora, mais uma vez, chegamos na parte baixa. Aí, vou continuar aqui, da mesma forma, um ponto aqui, 3 na parte mais alta, um ponto alongado e 3 eu volto pra gente fazer a quina juntas. Chegamos aqui na última ponta, fizemos aqui 3 pontos, aqui naquela alcinha do ponto puff. E agora, nós vamos trabalhar mais 3 pontos aqui na quina pra fazer essa parte aqui, tá? Essa viradinha aqui, essa volta. Então, pra isso, nós vamos pegar aqui, ó, esse pontinho aqui, essas 2 alcinhas da quina. Ó, tá vendo? Ela fica mais escondidinha. Então, ela fica aqui na quina, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos aqui. Troquei de agulha porque fica muito ruim pra colocar essa agulha. Ela é mais delicada, é uma agulha que ela pode quebrar. Então, eu peguei essa outra. Então, eu vou trabalhar aqui essa quina. Um pontinho baixo. No mesmo buraquinho, vamos colocar 3 pontos baixos. Pontos mais alongados, para evitar fazer buracos aqui na peça, tá? E fizemos aqui os 3 pontos dessa quina. Vamos dar continuidade fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, eu vou continuar aqui e volto com vocês. Finalizar aqui. Finalizamos aqui todos os pontos baixos dessa carreira. E agora, nós iremos fazer pontos baixíssimos, tá? Então, eu finalizei aqui e já venho direto no próximo pontinho, tá? Então, que vai ser exatamente aqueles 3 pontos que a gente fez na quina. Finalizei o ponto baixo aqui, o último pontinho baixo. Venho aqui na próxima correntinha, que é exatamente a correntinha dos 3 pontos da quina. E vou introduzir a minha agulha pegando apenas a alcinha de trás dessa corrente, tá? Então, eu tenho uma correntinha aqui, outra e outra, né? Completamos 3. Então, eu venho aqui nessa primeira, pegando a alcinha de trás apenas. Então, pego a alcinha de trás, pego o meu fio aqui atrás, trago aqui pra frente e passo por dentro dessa laçada, fazendo o primeiro ponto baixíssimo, certo? Mais uma dica aqui, esses pontos baixíssimos, é importante que deixe essa alça mais larguinha também, tá certo? Pra que não vá estreitando a peça, sabe? Comprimindo a peça. Então, a gente vem e solta mais um pouco essa laçada. Venho na próxima alça, laço o fio, trago pra frente e já tiro a alcinha, tá? Então, venho mais uma vez, ó, introduzo a agulha na alcinha de trás, trago o fio pra frente e já passo por dentro da alça que tá na minha agulha, fazendo pontos baixíssimos. Então, vamos fazer toda a volta da bolsa, trabalhando pontos baixíssimos, tá certo? Eu gosto muito de finalizar minhas peças com pontos baixíssimos, porque eu acho que fica muito lindo e faz um diferencial, né? Um detalhe muito bonito. Então, seguimos, ó. Próxima alcinha eu introduzo, trago pra frente e fecho o baixíssimo. Aí, dou uma largada na laçada, introduzo, trago pra frente e tiro a alcinha, ó. Então, vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Vai ficar essa trancinha por cima da outra, fazendo esse detalhe. Mais uma vez, ó.
Introduzo, trago pra frente, já tiro a alcinha mais uma vez, introduzo, dou altura, trago pra frente e já passo. Vou fazer mais lentamente aqui. Nessa próxima, a alcinha de trás, laço, trago pra frente, dou altura e tiro. Mais uma vez na próxima, introduzo, laço, trago pra frente, dou altura e tiro. Certo? Então, vamos continuar toda a volta da peça, fazendo pontos baixíssimos. Quando chegar aqui novamente, eu volto com vocês pra gente finalizar. Pronto, chegamos aqui, ó, no último ponto baixíssimo dessa carreira. Tô com a minha agulha aqui engatada ainda, cortei o fio. E agora eu vou trazer essa laçada todinha pra fora. Agora, nós vamos levar esse fio, vamos passar, pular uma correntinha. E na correntinha seguinte, é justamente essa aqui, ó, onde a gente não tem o fio embaixo. Tá vendo que a gente tem aqui o detalhe do ponto baixíssimo? Então, aqui a gente não tem esse detalhe que a gente vai fazer agora. Então, eu pego a minha agulha, pulo uma corrente, venho na próxima, passo por baixo dessa correntinha e vou simular aqui uma correntinha fake. Então, laço o fio, levo lá pra trás. E agora, eu vou voltar com esse fio por dentro dessa correntinha. A correntinha que tá saindo... A correntinha que ele tá saindo, ó, dei a volta aqui e agora ela vai ter que passar aqui por dentro pra gente simular a correntinha fake. Então, eu pego minha agulha, vou introduzir aqui no centro desse ponto. Levo essa laçada lá pra trás, formando aqui nossa correntinha fake. Finalizamos, simulamos aqui a correntinha. Aqui, quando não é barulho de cachorro, é de construção, gente, ó. Finalizamos aqui a última correntinha, agora a gente vem aqui pra trás e com a ajuda da agulha de tapeceiro, a gente vai passar o fio aqui por dentro e vamos passar ele aqui por dentro dos pontos pra esconder essa sobrinha de fio. Então, eu vou passar por entre os pontos aqui e finalizo com um pinguinho de cola, certo? Aí, vocês vão aí escondendo o fiozinho de vocês. Se quiserem, pode dar um nozinho também. Então, ó. Vou escondendo por entre os pontos. Com cuidado pra não puxar muito e ficar aqui o tamanho diferente das outras correntes. Ó, vou passar aqui por dentro dos pontos baixos. Vamos colocar um pinguinho de cola. Cortou o excesso do fio, eu gosto de esconder a pontinha aqui dentro. Tá pronta a base da nossa bolsa. E agora, nós vamos fazer as laterais. Então, aqui a gente já tem spoiler de como vai ficar a nossa bolsa. Vamos fazer agora a parte das laterais. Vou mostrar a vocês aqui quanto ficou medido a base da nossa bag. Ficou com 48 centímetros por 20. Estamos aqui com o restinho de fio, ó, tem bem pouquinho, mas eu creio que vai dar pra fazer as laterais. Então, vamos lá? Vamos iniciar fazendo o nozinho corrediço, nozinho inicial. E vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Feito as 5 correntinhas, nós vamos virar e vamos trabalhar aqui nesses gominhos de trás, tá? Então, a primeira eu não faço, pulo o primeiro nozinho, tá? O primeiro gominho eu pulo e venho no próximo. E vou fazer aqui um ponto baixo. Pulei o primeiro, venho no próximo, insiro a minha agulha, laço o fio, trago pra frente, dou altura e fecho um ponto baixo. Vou seguir fazendo aqui, ó, até completarmos 4 pontos baixos. 2, 3. E no último gominho, vamos fazer aqui o último ponto baixo. 4.
Feitos os 4 pontos baixos, nós vamos subir uma corrente, vamos virar nosso trabalho da direita para a esquerda e vamos trabalhar nesses espacinhos de pontos baixos, tá? Então, ó, venho aqui no primeiro espacinho, embaixo da primeira correntinha, ó. Nesse primeiro espacinho, embaixo dessa correntinha. Essa é a correntinha que a gente subiu e essa é a que a gente vai entrar. Então, embaixo dela, introduzo a agulha, dou altura e fecho o ponto. Lembrando de deixar essa alça que tá na agulha bem apertadinha, tá? Chegamos aqui no último pontinho, insiro a minha agulha. Fiz o último ponto baixo dessa carreira, vou subir uma corrente, viro o meu trabalho. Venho aqui no primeiro pontinho dessa carreira, introduzo a agulha, dou altura, fecho o ponto baixo. Lembra de deixar essa alcinha bem apertadinha, introduzo, laço, dou altura, fecho. E vou seguir fazendo pontos baixos até o final. Fiz aqui o último pontinho, vou virar novamente da direita para a esquerda e vou trabalhar mais pontos baixos. Vou trabalhar aqui um total de 12 carreiras e no final eu volto com vocês. Bom, chegamos aqui ao final e nós precisamos de 2 peças iguais, tá? Não vamos cortar o fio porque nós vamos utilizar esse fio para fazer a costura na peça, tá bom? Então, não corta o fio. Vamos pegar a agulha de tapeceiro e vamos passar essa sobrinha de fio aqui, ó, do nozinho inicial por dentro dos pontos para esconder. Pego, passo aqui por dentro. Não precisa passar por muitos pontos não, porque já tá amarradinho ali com o nó, não tem perigo de soltar. Pronto, passei por alguns pontinhos. Quem preferir, pode finalizar aqui com um pinguinho de cola, tá? E cortar o excesso. Eu prefiro pecar por excesso, então eu vou passar um pinguinho de cola, mas não é necessário, tá, gente? Você pode fazer como preferir. Corto aqui a sobrinha e escondo aqui a pontinha do fio aqui pra dentro. Agora, nós vamos fazer a costura na bolsa. Agora, nós vamos fazer a costura dessa peça na nossa bag, tá? Então, fizemos aqui as 12 carreirinhas de pontos baixos. E nós vamos aplicar essa lateral a partir do ponto do meio. Então, a gente fez essa quina, os 3 pontinhos baixos que a gente colocou aqui, ó. 1, 2, 3. Então, na alcinha desse do meio, eu vou identificar ela aqui e vou trabalhar nela. Então, a do meio é essa daqui. Então, ó. Certo? Quando finalizamos aqui a última carreirinha, não sobe nenhum pontinho. Então, eu fico com essa alça. Eu venho aqui, ó, na lateral, naquele pontinho do meio que a gente identificou. Então, eu vou, passo minha agulha e pego essa laçada e trago ela aqui pra frente. Ajusto a alcinha e faço uma corrente aqui. Certo? Então, puxei aquela alça pra frente, laço o fio, trago pra frente e faço uma correntinha, certo? E a partir daqui, a gente vai unindo essa lateral a essa outra. Então, eu pego a agulha, venho na próxima correntinha, que é essa daqui, pego só a alcinha da frente. Em cada uma, essa alcinha de cima, né? Tem essa alcinha, a trancinha, tem a alça de baixo e tem a alça de cima. A alça de baixo e a alça de cima. Então, nós vamos trabalhar nessas aqui, tá? Venho aqui na próxima, introduzo a agulha. Aí, aqui na parte da lateral, daquela pecinha que a gente acabou de fazer, eu fiz um, que é equivalente a essa primeira carreira, e vou pegar aqui a próxima, o próximo pontinho da próxima carreira.
que no caso é exatamente essa alcinha mais alta que tá aqui, ó. Essa que fica mais proeminente aqui. Então, eu vou, insiro a minha agulha nessa alça, laço o fio, trago aqui pra frente, dou altura e já passo essa laçada por dentro da que estava na agulha, certo? Fiz aqui um ponto baixíssimo. A gente segue pro próximo. Então, venho aqui, ó, nessa alcinha de fora. E nessa outra base, a gente vai ter sempre essa alça com esse gominho mais alto, mais proeminente. E essa outra... E essas outras aqui, ó. Que no caso tem uma, duas, tá? Aí eu venho pra cá e tenho outra mais proeminente, que é essa mais alta. Então, venho pra outro próximo, tem uma baixa e outra, tá vendo? Então, a gente vai sempre pegar nessa que tá aqui fora, tá? Então, essa nós vamos fazer agora nessa mais alta. E o próximo pontinho nessa que tá mais baixa, na parte de fora, não a que fica pra dentro, tá? Então, vamos lá. Peguei a alcinha de fora dessa trancinha, venho aqui na próxima, introduzo a agulha aqui, ó. Nessa que tá mais alta. Laço, trago aqui pra frente, dou altura e já passo por dentro dessa outra que tá na agulha, ó. Mais um ponto baixo aqui. Venho para o próximo, então laço aqui, introduzo a agulha aqui, ó, pegando essa alcinha de fora, venho nessa de fora também, introduzo a agulha, trago aqui pra frente, dou altura e passo, certo? Fizemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos, mais aquela correntinha que a gente tinha, então um total de 5. Vou fazer por toda a volta, chegando aqui embaixo eu volto com vocês. Ó, vem no próximo, introduzo a agulha, aqui já tô com aquela alcinha mais alta, então introduzo também, laço, trago pra frente, dou altura e passo por dentro da alça que tá na agulha. 6 pontos baixíssimos. Próximo, introduzo aqui na parte de fora, nessa outra também, a alcinha de fora, introduzo, trago pra frente, dou altura e passo por dentro da laçada que tava na agulha. Certo? Mais uma vez, ó, introduzo aqui, aí na próxima pecinha, que é da lateral, pego essa alcinha de cima, laço o fio, trago pra frente, dou altura e passo por dentro dessa laçada que tá na agulha. E vou seguir até a pontinha pra fazer com vocês, a gente fazer junto ali, tá bom? Certo? Ó, até aqui temos um total de 11 pontos, já contando com aquela inicial que a gente fez, puxando a laçada e fez um ponto baixo, já contando com ele, eu tenho um total de 11 pontos. Agora, eu vou fazer o 12º ponto, venho aqui na próxima alcinha, introduzo, e venho aqui nessa pontinha, ó, tenho 2 alcinhas, aí eu pego uma delas, laço, e faço o último baixíssimo dessa lateral. Agora, a gente vem pra parte de baixo, tá, da bolsa, e vou pegar aqui, ó, cada alcinha de fora também. Então, continuo pegando a alcinha de fora do ponto e aqui o alcinha de fora dessas trancinhas, certo? Então, vai ser sempre essa que fica em cima. Venho aqui no próximo, introduzo a agulha, venho aqui na trancinha, pego a alcinha de cima, ó, tenho 2 alcinhas aqui, vou pegar essa. Então, trago pra frente, dou altura e fecho. Mais uma vez no próximo, introduzo de um lado, vou para outro, pego a alcinha de cima, laço, trago pra frente, dou altura e fecho. Mais um baixíssimo. Vou continuar aqui até a pontinha e volto com vocês. Fiz aqui o último pontinho da parte de baixo, né? São 4 pontos, já fiz os 4. E agora, a gente vem pra outra lateral. Nessa lateral aqui,
eu vou continuar pegando essa alcinha de fora e aqui a mesma coisa. Venho para a primeira carreira, que é essa. Pego a alcinha de fora. Venho para essa outra, pego essa alcinha que tá mais alta. E aí, vou seguir, ó, pegando sempre essa de fora e a que fica aqui mais alta, certo? Do jeito que a gente fez a outra do outro lado. Então, venho aqui, próxima trancinha, pego a alcinha de cima, venho pra essa, que é a primeira dessa carreira, ó. Eu vou introduzir a agulha e faço aqui o primeiro pontinho dessa lateral. E agora, nós vamos trabalhar sempre nessa alcinha que tá aqui atravessada. Então, eu tenho uma alcinha assim, ó, em pé, que ela fica mais proeminente, ó. E eu vou pegar nessas alças aqui. Então, a alcinha de fora dessa parte do ponto e a alcinha de cima dessa outra aqui. Então, vai ser sempre essa, né? Temos duas, nós temos duas alcinhas. Vou pegar sempre essa de fora, mais essa que tá aqui. Então, quando eu finalizar essa, passo pra essa. Finalizo essa, passo pra essa, que tá aqui na vertical, certo? Então, vamos lá. Venho pra cá, ó. Fiz um pontinho dessa lateral, já venho para o segundo. Introduzo a agulha, venho pro próximo. Aí, é justamente nesse que eu vou pegar essa alcinha que tá na vertical. Laço, trago pra frente, dou altura e fecho. Segundo ponto, agora eu vou pro terceiro. Pegar a alcinha de fora, aqui. A alcinha de fora do outro lado. Laço, trago pra frente, dou altura e fecho aqui o terceiro ponto, certo? Mais um ponto, o quarto ponto, já vou pegar nessa alcinha que tá aqui atravessada. Quarto ponto, fechei baixíssimo. Agora, eu vou por quinto ponto e vou continuar. Quando chegar aqui na pontinha, eu volto com vocês. Ó, fiz aqui até o 11º ponto, tá? Agora, eu vou pro 12º e último. Venho aqui na próxima alcinha, ó. Pego a de cima e, ao invés de pegar, ó, tenho duas aqui. Tenho duas aqui, ó. Uma, duas, tá? Eu vou pegar essa que tá atravessadinha aqui. Então, introduzo a agulha, laço o fio, trago aqui pra frente, dou altura e passo por dentro da laçada que tá na agulha, fazendo aqui o 12º ponto e último dessa lateral. Olha como fica perfeitinha, acabamento e detalhe, que lindo, certo? Então, finalizamos aqui essa lateral, vou aumentar aqui a minha laçada e cortar. Corto com uma margenzinha, uma sobra de uns 5 dedos, pra gente fazer esse acabamento, tá? Então, eu passo todo o fio, puxo ele, ó, por dentro desse pontinho, puxei todo o fio e vou levar esse fio lá pra dentro, pra gente fazer o acabamento, passando por dentro dos pontos. Ó, levo ele aqui pra dentro, certo? E vou fazer aqui, ó, passar ele por uns pontinhos e finalizar. Eu gosto de ir passando até onde der, porque se ele vier até aqui, ele traz mais estrutura à peça. Então, eu vou passando por todos os pontinhos e quando chegar aqui na ponta, eu finalizo com um pininho de cola. Passo por dentro de qualquer alcinha aqui mais escondida pra fazer um nozinho e deixar mais seguro, tá? Ó. Aí, puxo, passei por dentro de uma alcinha ali por dentro, puxo e antes de fechar essa laçada, eu passo a minha agulha por dentro dela pra gente fazer aqui um nozinho, deixar essa peça bem firme, bem segura, tá? E agora sim, eu vou passando por dentro dos pontinhos aqui. Ó. Passo por vários pontinhos, já aproveito pra esconder o nozinho que eu acabei de fazer. Ó. E vou seguir aqui, ó, passando por vários pontinhos baixos desse
e finalizo lá com um pinguinho de cola aqui no final. Eu gosto de passar por vários, porque aí a gente dá mais estrutura à peça. E no final eu coloco um pinguinho de cola. Vou fazer esse processo aqui e volto com vocês pra gente aplicar a outra lateral. Bom, finalizei aqui a lateral, passei o fio por entre os pontinhos, finalizei com o pinguinho de cola e agora vamos aplicar a outra lateral. Para aplicar a outra lateral, a gente vai, ao invés de começar aqui pelo pontinho do meio, nós vamos começar pela parte de trás, tá? E vamos tecendo até chegar aqui no pontinho do meio dessa quina, tá? Então, os 12 pontos tem que chegar aqui e bater exatamente no pontinho do meio, senão vai ficar errado e a bolsa vai ficar torta, tá certo? Então, a gente vem aqui atrás e para que não aconteça esse erro, para que bata os pontinhos dessa lateral com o dessa bem certinho, a gente tem que visualizar qual foi a carreira que a gente finalizou aqui, o último pontinho da lateral. É exatamente a carreira que a gente tem que iniciar aqui. Ó, já visualizei que foi essa carreira aqui, então eu venho aqui no pontinho e insiro a minha agulha. E da mesma forma que a gente fez o outro lado, nós vamos pegar essa alcinha e vamos trazer aqui pra frente. E faço uma corrente, certo? E aí, vamos dar continuidade aqui, ó. No próximo, no pontinho seguinte, eu pego a alcinha de fora, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Aí, o primeiro pontinho aqui já é referente à primeira carreira, então eu venho aqui, ó, no segundo, aí venho pra próxima correntinha, introduzo aqui nessa alcinha que tá mais alta, certo? Laço o fio, trago aqui pra frente, dou altura e fecho. Fiz o primeiro ponto baixíssimo, contando já com o ponto da correntinha que a gente fez, são 2. Então, venho pro próximo. E sigo aqui, ó, na alcinha de fora, fazendo mais um baixíssimo. Então, próximo, alcinha de fora, com essa alcinha que fica mais alta aqui em cima. Laço, trago pra frente e dou altura, faço mais um baixíssimo. Próximo, alcinha de fora, trago pra frente e fecho. Vou fazer todos até chegar aqui no último, que tem que bater 12 pontos. Então, vou dar continuidade aqui, fazer toda essa volta, que a gente já fez a outra, não tem mistério, tá? Então, vamos dar toda essa volta aqui, quando chegar aqui no final, a gente vai fazer os 4 pontinhos na base e segue contando aqui 12 pontos. Então, no final dessa carreira, no final dessa lateral, tem que ter 12 pontos até a gente chegar aqui no último. Depois, a gente faz os 4 pontinhos aqui de baixo e já inicia essa outra lateral, que vai ter que bater aqui também 12 pontos até chegar aqui no pontinho, nesse pontinho aqui, no pontinho do meio, desses 3, o do meio, tá certo? Chegamos aqui, ó, o final. Ó, percebe que bateu tudo certinho, ó, ela tá bem igualzinha. Nós vamos cortar esse excesso de fio, uma margenzinha, pra gente fazer os acabamentos. Ó, agora eu puxo aqui pela frente e vou levar esse fio lá pra trás. Ó, levei o fio pra trás e agora eu vou fazer o acabamento dele aqui. A mesma coisa que a gente fez aqui, vou passar por entre os pontos e finalizo com um pinguinho de cola e volto com vocês pra gente fazer um acabamento aqui de pontos baixíssimos. Finalizamos, ó, fiz todos os acabamentos, escondi os fios e agora nós vamos colocar o fecho da bolsa. Ó, percebam como tá bem fechadinha essa trama, olha isso que lindo, que acabamento perfeito. Bem fechadinha a trama, não há necessidade de forrar, a menos que a cliente queira com forro, né? Então, ó, agora nós vamos aplicar o fecho
Vou utilizar esse fecho tic-tac. E ele vem com essa proteçãozinha aqui, tá? Mas eu não gosto de utilizar, porque quando a gente dobra essas duas ponteirinhas aqui, elas vão ser fixadas na bolsa. Elas vão ser fixadas aqui na bolsa, certo? A gente vai centralizar e fixar. E lá dentro a gente vai dobrar essas pontinhas. Se eu coloco isso aqui, se a cliente coloca um celular ou qualquer coisa que não possa arranhar, com o contato, ele vai terminar arranhando, porque isso aqui é ferro, né? Então, eu não utilizo isso, tá? Eu dispenso e vou colocar aqui, vou deixar com vocês uma dica de como é que eu gosto de aplicar o meu fecho tic-tac. Essa parte de cima é bem tranquilo de aplicar. Nós vamos centralizar aqui, tá? Quem gosta pode utilizar a fita métrica para ver onde é que fica o centro da bolsa. Ou então faz como eu, vê no olhômetro mesmo. Mas eu vou colocar aqui para vocês verem. Essa parte da bolsa ficou com 18 centímetros aproximadamente. Então, o centro, se ficou com 18, a metade vai ser 9. Então, é bem aqui o centro. Então, vou centralizar bem essa parte. Ó. E aqui a gente tem esses ganchinhos, certo? Então, eu gosto de abrir um pouquinho. Cuidado para não quebrar, tá, gente? Alguns fechos desse é bem frágil, então é bom que tenha cuidado. Mas a gente abre um pouquinho para encaixar nessa aba, tá? Então, vou olhar de novo aqui onde é que tá os 9 centímetros. Então, vou aplicar aqui, 9 centímetros. Marquei aqui mais ou menos e vou colocar a parte do gancho primeiro, porque eu gosto de deixar ele bem encaixadinho, tá? E aí, a gente pode até utilizar uma tesoura, ó, pra nos auxiliar a colocar bem encaixado essa parte da aba, tá? Aqui é a mesma coisa. Certo? Tem que ficar bem encaixadinho. Centralizei bem, vi que tá tudo certinho. Agora, eu vou apertar esse fecho. Vou pegar um alicate para deixarmos esse fecho bem aplicado, bem fechadinho, não correr o risco dele soltar. Eu utilizo a ajuda de um alicate. Pode ser aqueles alicates de biju também. E aí, eu gosto de colocar um paninho para não arranhar o fecho na frente, né, gente? Então, boto um paninho e aperto. Bem no centro da bag, a parte de baixo. Vou medir aqui a bolsa, 20 centímetros, e o centro dela bem aqui, ó, 10 centímetros. Então, eu vou colocar aqui a minha agulha mesmo para marcar. Deixei aqui marcadinho para aplicarmos o fecho. Esse fecho é muito simples, gente. A gente vai pegar 2 tirinhas de fio e vamos posicioná-la bem no centro do fecho. Ó, tá vendo? Tem 2 ganchinhos, eu vou posicionar no centro dos ganchinhos e vou virar esse ganchinho para dentro. A mesma coisa, aperto bem, para eles ficarem bem firmes. Pode usar alicate também se quiser. E aqui, ó, eu vou aplicar dessa forma, ó. Viro 2 perninhas para cima e 2 para baixo. A história que eu disse para vocês, se esse fechinho de ferro ficar para dentro, pode arranhar a tela do celular e outros pertences que a cliente não queira que arranhe, né? Então, para evitar esses transtornos, é melhor aplicar dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Então, vou posicioná-lo aqui no centro, onde eu coloquei a minha agulha. Ó, posicionei aqui, vejo mais ou menos a altura que vai ficar. Se colocar muito alta, a bolsa vai ficar com abertura. Então, eu vou colocar na medida certa. Vou descer mais um pouco. Ó, aqui. Então, encontrei aqui o local. Vou levar esses fiozinhos lá pra dentro da bolsa. Então, eu posso usar tanto a agulha de tapeceiro para me ajudar com isso, ou pegar uma agulha de crochê mesmo e eu vou na agulha de crochê. Então, encontro um pontinho. Gente, parou de gravar porque descarregou e eu não percebi. Então, as 2 perninhas de cima eu já coloquei, agora falta as 2 de baixo. A gente posiciona aqui,
certo? Ver onde mais ou menos vai sair o fio, ó. Eu tenho esses 2 pontinhos. Aí eu vou passar uma perninha nesse e outra nesse, tá? Levar lá pra dentro. Ó, introduzo a minha agulha assim, pesco o fio e levo lá pra dentro. Vem aqui no outro buraquinho, no outro espacinho de ponto. E trouxe pra dentro. Tá vendo aí? Puxo bem o fiozinho e venho aqui por dentro e faço os nozinhos necessários, tá? Ó. Junto 2 perninhas e dou o nozinho. Aí faz o nozinho justo. Ó, o primeiro nozinho a gente aperta, certo? Pra ficar com o fecho bem justinho na peça. Mas o segundo a gente coloca mais força ainda, que é pra poder esse nozinho não sair, tá? Nó simples, tá, gente? Pode ser que vocês não estejam visualizando direitinho, mas é nozinho simples, tá? Aperta bem. Aí eu vou para as 2 outras perninhas de baixo. Pronto, fiz os 2 nozinhos, apertei bastante. E agora a mesma coisa, eu vou esconder os fiozinhos por entre os pontos e aí finalizamos, tá? A parte do fecho. Vamos passar para a alça. Esse modelo, como eu falei pra vocês, não coloca o forro, tá? Porque os pontos, eles são muito bem executados, ficam bem justinhos. A bolsa fica com uma estrutura excelente, então não vejo necessidade do forro. Claro que eu explico tudo isso pra cliente e se ela pedir, eu forro a peça. Se você não curtiu até agora, gente, curte aí, comenta, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade que vai aparecer por aqui. Vamos fazer agora a alça torcida e o tassel. A aula do tassel nós já temos aqui no canal, eu vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo para vocês acessarem, ok? Vamos lá fazer a alça?